Bom, vamos lá, galera do Se Joga na NSS, começando um novo projeto. Para quem não conhece, essa é a famosa Caminhada de Santiago rumo à NSS. Um projeto que a gente iniciou em 2015, aí, né, idealizado pelo Ítalo, sempre com aquelas ideias doidas dele. Aqueles projetos que ele lança, a gente fala assim, cara, esse cara é doido, esse troço não vai dar certo nunca, e acaba que o negócio cola de uma tal forma, né? Em 2015, quando a gente estava ali na véspera de sair o concurso da NSS, o Ítalo veio com essa ideia de lançar um projeto, vamos fazer uma caminhada de Santiago, uma analogia à nossa trajetória para o concurso público, né? Porque estudar para concurso nada mais é do que caminhar sem rumo, né? E até o destino final, que a gente não sabe quanto tempo leva para chegar, quantos quilômetros são. É até pior do que a caminhada de Santiago, né, propriamente dita. E aí a gente fez um pacote de simulados, deu esse nome, e o projeto foi um sucesso, né, no concurso passado, 2015. E a ideia do projeto, né, inicial era sempre pegar o final do ano, né, que é quando a galera tende a não estudar tanto. Natal, Ano Novo, Carnaval, o final e o começo do ano, né. O Ítalo baiano, né, então o Carnaval é sempre uma data problemática para quem mora em Salvador, quem mora ali na Bahia. Então o Ítalo falou, vamos fazer um projeto para a galera se concentrar no estudo. E foi isso. E o projeto está aí, a gente está reinaugurando o projeto agora dentro do Se Joga na NSS, com esse pacote aí de 6 ou 12 simulados, de acordo com o que cada um escolheu. E a gente tem aí 15 questões de direito administrativo para a gente trabalhar a cada simulado. Então, quando eu falo direito administrativo, né, para quem não sabe, eu envolvo não só a Lei 8.112, um regime jurídico único, como também o nosso Código de Ética, o Decreto 171, o 6029, para a gente trabalhar dentro das questões. Obviamente, respeitando uma proporção que a gente espera na nossa prova. Na prova passada, a gente teve, eu acho que foram 4 ou 5 itens de Lei 8.112 e uns 2 ou 3 de ética, o restante dos 21 itens que caíram foram de direito administrativo. Então a gente traz essa proporção para dentro de 15 itens e trabalha mais ou menos essa distribuição. A gente trabalha não só o direito administrativo, como também teórico, como também jurisprudências recentes do STF, do STJ, que aparecem em prova do CESP. Em direito administrativo, eu posso garantir para vocês, e também em direito constitucional, que cai jurisprudência STF, STJ. Então tem que estar antenado. Beleza? Bom, meu nome é Luiz Gustavo, muitos aí já me conhecem, né? Porque já são alunos do Se Joga. E vamos começar a trabalhar. Beleza? Então vamos lá, nosso primeiro simuladinho da caminhada. Gustavo, esse simulado estava difícil pra caramba. A ideia é essa. Se o simulado fosse fácil, você não estava aqui me aturando agora na correção. A ideia é, quando o treino é difícil, o jogo é fácil. A ideia é errar aqui para acertar na prova. Então aqui você tem o direito de errar, lá na prova não, beleza? Então no simulado é sempre difícil. É 20%, 30% mais difícil do que a gente vai encontrar na hora da prova, beleza? E está se preparando para a guerra. Vamos lá. No que diz respeito à organização administrativa e à responsabilidade civil do Estado, julgo os itens que se seguem. Em seu sentido orgânico, a administração pública compreende o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas incumbidos de executar as atividades administrativas, distinguindo-se assim do seu conceito funcional. Galera, isso está certo? Sim. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que quando a gente define a administração pública, a gente encontra 2 sentidos para a administração pública. A gente encontra o sentido orgânico, também chamado de sentido formal, também chamado de sentido subjetivo de administração. Então, na hora da prova, é tudo a mesma coisa. Sentido orgânico ou formal ou subjetivo. E tem que lembrar desses nomes. E existe o que a gente chama de sentido de conceito funcional, também chamado de conceito material, também chamado de conceito objetivo. Tudo a mesma coisa. Bom, quando eu falo do conceito orgânico, eu estou trabalhando a organização. A organização administrativa, a estrutura da administração pública propriamente dita. Então, conceito orgânico de organização, formal de forma, subjetivo de sujeito. E quando eu falo em sujeito, eu estou falando das pessoas que integram. Então, a pergunta aqui é sempre quem integra a estrutura administrativa. Agora, quando eu falo do conceito funcional, eu estou falando da função administrativa.
da matéria de que trata a administração, do objeto de que trata a administração. Então a pergunta aqui é: o que faz a administração pública? E aí a gente conclui o seguinte: quando eu falo do conceito orgânico, ou formal, ou subjetivo, eu estou trabalhando quem compõe a estrutura. A administração pública, ela é composta por um conjunto de órgãos, agentes e entidades. E quando eu falo do conceito funcional, ou material, ou objetivo, eu estou falando da função administrativa, propriamente dita, desempenhada pela administração pública. Gustavo, eu fiquei com uma dúvida quando eu fiz a questão. Porque a questão falou em sentido orgânico, a administração compreende o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas. Não falou dos agentes públicos. E aí? Galera, não tem problema. Na verdade, existem autores que consideram o sentido subjetivo englobando órgãos, agentes e entidades. É o sentido mais completo. E existem autores, como por exemplo a professora Maria Silva de Pietro, que fala apenas em órgãos e pessoas jurídicas. Não cita os agentes nesse conceito orgânico. Tá certo? Tá. Recentemente, a gente teve esse ano a prova da Polícia Federal e uma das questões de agente da Polícia Federal falou em sentido subjetivo, englobando órgãos e pessoas. Não incluiu os agentes. Tá certo? Tá. Beleza? Então, cuidado. Na hora de falar em sentido subjetivo, eu posso falar em órgãos, agentes e entidades ou somente em órgãos e entidades. Não está errado. Beleza? Então, vamos reler a questão para ver se tudo se encaixou? Em seu sentido orgânico, a administração pública compreende o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas, incumbidos de executar a atividade administrativa, distinguindo-se assim do conceito funcional. Perfeito. O conceito funcional nada mais é do que a própria função, do que a própria atividade administrativa desempenhada pelo Estado. Lembrando que essa atividade administrativa, ela é uma função típica do Poder Executivo e atípica do Legislativo e do Judiciário. Então, primeiro item da nosso simuladinho, verdadeiro. Item 1, verdadeiro. Item 2. Define-se o órgão público como uma unidade administrativa despersonalizada, integrante da administração direta ou indireta, sendo-lhe defeso, em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial. Na verdade, eu tenho duas afirmativas nesse item 2. Primeiro, a definição de órgão público. O órgão público é uma unidade administrativa despersonalizada. Essa é a principal característica do órgão público. Qualquer definição de órgão público vai ter que dizer: órgão é despersonalizado. O órgão não é uma pessoa jurídica. O órgão é parte de uma pessoa jurídica. O nome órgão vem da correlação com pessoa física. Eu, Gustavo, sou uma pessoa física e dentro do Gustavo tem diversos órgãos. Esses órgãos isolados, eles não têm personalidade jurídica, eles não têm vida própria. Fazendo uma analogia para a pessoa jurídica, a ideia é a mesma. A pessoa jurídica tem vida própria, tem personalidade jurídica e as partes internas não. Os órgãos são unidades desprovidas de personalidade jurídica. E esses órgãos, eles podem ser encontrados tanto na administração direta quanto na administração indireta. Beleza? Tanto existem ministérios da União, órgãos da administração direta, como existem departamentos do INSS, órgãos da administração indireta. Diga-se de passagem, essa definição de órgão público, de unidade administrativa da administração direta ou indireta, é uma definição legal, prevista lá na Lei de Processo Administrativo Federal, que cai na sua prova, no seu artigo 1º, salvo engano, no parágrafo único, não é isso? Eu acho que é o parágrafo único do artigo 1º, ou parágrafo 1º, desse artigo 1º. Beleza? Então lá você encontra a definição de órgão público. Agora vamos ler a segunda afirmativa. Sendo-lhe defeso, em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial. É aí que está o nosso problema. Primeiro problema, conhecer português. Gustavo, o que quer dizer sendo-lhe defeso? Sendo-lhe defeso quer dizer sendo-lhe proibido. Defeso é proibido. Então, sendo-lhe proibido,
em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial. Isso está falso. O órgão, excepcionalmente, ele pode sim ser parte num processo judicial. É uma exceção à regra. Vamos lembrar? Galera, esqueminha que eu monto sempre na nossa turma básica, no nosso curso básico. Quando a gente fala de órgão público, a gente acabou de falar que o órgão ele não tem personalidade jurídica. Nenhum órgão é sujeito de direitos e obrigações. E quando eu falo para vocês que o órgão não é uma pessoa jurídica, eu estou dizendo, em outras palavras, que o órgão ele não pode ser parte num processo judicial. Ele não pode ser nem sujeito ativo, nem passivo numa ação judicial. Essa é a regra. Mas tem exceção? Sim. O órgão ele não tem personalidade jurídica, mas alguns órgãos, excepcionalmente, eles possuem o que a gente chama de capacidade processual. Pessoal, cuidado! Não confundam personalidade jurídica com capacidade processual. A capacidade processual é uma ponta da personalidade jurídica. O que eu quero dizer com isso? Toda pessoa jurídica que detém personalidade jurídica tem capacidade processual. É inerente à personalidade. Se tem personalidade jurídica, tem capacidade para estar em um processo, sendo sujeito ativo ou passivo. Agora, quem não tem personalidade, não tem capacidade processual. Excepcionalmente, alguns órgãos detêm essa capacidade processual para impetrar mandado de segurança. É um mecanismo de defesa dos órgãos independentes e autônomos. Isso para quê? Para eles poderem se defender, por exemplo, de uma invasão de competência. Exemplo. Vamos imaginar que o Ministério da Educação queira falar de saúde. Pode? Não. Cada órgão tem a sua contribuição, a sua esfera de atribuições. Então, se o Ministério da Educação invade as atribuições do Ministério da Saúde, como é que o Ministério da Saúde se defende? Com mandado de segurança. Excelência, ó, o Ministério da Saúde está invadindo minhas atribuições. Então, esse é o mecanismo de defesa. É uma coisa excepcional. O órgão não tem personalidade, então, como regra, ele não tem capacidade processual. Excepcionalmente, alguns órgãos, os independentes e autônomos, têm capacidade processual para entrar com mandado de segurança. Beleza? Então, é por isso que esse item 2 está falso. Porque eu botei, sendo-lhe proibido em qualquer hipótese ser parte em processo judicial. Falso, em qualquer hipótese não. Os órgãos independentes e autônomos, eles podem ser parte no mandado de segurança. Beleza? Tranquilo? Então, o item 2 está falso. Vamos para o item 3? Por conta, se eu sair da tela, da teoria da imputação, caso um servidor público, no exercício de suas funções, cause prejuízo ao particular, este responderá apenas em ação regressiva perante a Fazenda Pública, segundo orientação do STF. Galera, isso tá certo? Tá. É uma questão que fala sobre responsabilidade civil do Estado. Repara, eu estou falando de causar prejuízo. E se eu falo de causar prejuízo, o assunto que surge é a responsabilidade civil do Estado. Vamos lembrar como é que isso funciona? Então, olha só, galera, indo para o nosso rascunho aqui. Quando eu tenho um dano, um prejuízo, surge o assunto responsabilidade civil do Estado. Então, eu tenho a responsabilidade do Estado e, do outro lado, a responsabilidade do agente público que efetivamente causou aquele prejuízo ao particular. Então, vamos imaginar que eu, servidor público, estou trabalhando lá no Tribunal de Contas e a janela está aberta do tribunal. E tem um vaso de planta na janela do tribunal. E aí eu conversando com o pessoal lá na sala, gesticulando, como eu sempre faço, dou um safanão no vaso, ele cai e quando eu olho lá para baixo, ele caiu em cima do seu carro. Causou um dano, prejuízo? Sim, amassou o seu carro. O Estado vai ser responsabilizado por esse dano? Sim. Não era para ter um jarro de planta na janela, não era para a janela estar aberta.
E muito menos não era para eu ter dado um safanão no vaso e ele caído lá embaixo. O que você vai fazer? Você vai acionar o Estado para cobrar esse prejuízo do Estado. Essa ação pode ser uma ação judicial ou uma ação administrativa. E aí a gente tem que lembrar que, nesse caso, a responsabilidade do Estado é do tipo objetiva. Ela independe da comprovação de dolo ou de culpa. Ou seja, Estado, você me causou um prejuízo e você tem que me indenizar por esse prejuízo. Beleza. O Estado te indeniza. Quanto é que deu o conserto? Administrativamente, o Estado reconhece o prejuízo. R$2.000. Pode pagar? Pode. Precisa ser por ação judicial? Não. Administrativamente, o Estado pode reconhecer esse prejuízo, não tem problema algum. Beleza. Depois que o Estado me pagou, ele pode cobrar isso do Gustavo, do servidor público? Pode. Através do que a gente chama de ação regressiva. É o direito de regresso do Estado contra o servidor. E aí, nesse segundo momento, a responsabilidade desse servidor ela é do tipo subjetiva. O servidor só vai ser responsabilizado por esse dano, por esse prejuízo, se ficar comprovado que a sua conduta foi dolosa ou culposa. A pergunta agora é, Gustavo, nesse trâmite todo, primeiro eu tenho que acionar o Estado e depois o Estado se entende com o servidor? Eu não poderia acionar diretamente o servidor? Ou eu não poderia acionar o Estado e o servidor ao mesmo tempo? Como é que é esse trâmite? Então, repara, eu teria 3 opções. Eu aciono o Estado para me pagar esse prejuízo. Eu aciono diretamente o agente público para me ressarcir do prejuízo. Ou eu aciono os dois ao mesmo tempo. Poderia isso? Galera, a doutrina majoritária, preste atenção no que eu vou falar. A doutrina majoritária, os estudiosos do direito administrativo, em sua maioria, entendem que isso é possível. Só que o Supremo Tribunal Federal entende que não. Primeiro eu aciono o Estado e depois o Estado se entende com o seu servidor. Você não pode, segundo o STF, acionar diretamente o servidor ou o Estado e o servidor ao mesmo tempo. O Estado vai se entender com o seu servidor. O servidor somente vai responder através de ação regressiva perante a Fazenda Pública. E, Gustavo, por que essa conduta do servidor ela é ressarcida pelo Estado? Por conta da teoria da imputação. A vontade do servidor é imputada ao Estado. O servidor representa o Estado. A vontade do servidor é atribuída ao Estado. Então, quando eu dou um safanão e derrubo o vaso, eu estou agindo em nome do Estado. Então, o Estado vai ser responsabilizado. Essa ação é atribuída, é imputada ao Estado. Daí o nome teoria da imputação. Então, quando eu falo que o servidor somente responde através de ação regressiva, isso é por conta da teoria da imputação, porque a vontade do servidor é atribuída ao Estado. Beleza? Então, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O servidor, ele só vai responder em ação regressiva. Vamos ler? Então, olha lá. Por conta da teoria da imputação, caso um servidor público, no exercício de suas funções, cause prejuízo particular, este responderá apenas em ação regressiva perante a Fazenda Pública, segundo a orientação da STF, verdadeiro, perfeito. Beleza? Tranquilo? Vamos para o item 4. Item 4. No que concerne às normas que regem os servidores públicos federais, julgue os itens a seguir. Bom, vamos lá. Item 4. Uma vez eu botei essa questãozinha num simuladozinho interno, que a gente fez na turma teórica, no passaporte INSS em vídeo, e choveu dúvida, galera. É uma casca de banana sutil. Vamos ler. João é servidor público federal, ocupante de cargo efetivo. Bom, primeira coisa que eu tenho que lembrar, se ele ocupa cargo efetivo, ele foi aprovado em concurso público. Não posso ter dúvida disso. Beleza. Logo, podemos concluir que o mesmo foi aprovado em concurso público. Perfeito. De provas ou títulos. Galera, acorda. Casca de banana sutil. Se eu falo que o concurso é de provas ou títulos, eu estou te dando a seguinte ideia.
O concurso público ele pode ser só de provas ou só de títulos. Pode isso? Não. O concurso público, segundo a Constituição Federal, ele é de provas ou provas e títulos. Nunca só de títulos. Caramba, que maldade isso aí. Mas já caiu em prova? Já. Então ele tem que estar atento. O concurso não é de provas ou títulos. O concurso ele é só de provas ou de provas e títulos. Nunca só de títulos. Então esse item está falso. Além disso, eu posso afirmar que o João ele possui direito à licença de interesse particular após adquirir a sua estabilidade. Tá certo isso? Sim. Eu tenho que lembrar que a licença para tratar de interesse particular, ela não pode ser concedida ao servidor que está em estágio probatório. Se o camarada está em estágio probatório, ele não tem direito à licença para tratar de interesse particular. Então, se o cara já é estável, ele passa a ter direito a essa licença. E além disso, para ter direito à licença de interesse particular, o camarada tem que ser ocupante de cargo efetivo. Se ele for ocupante de cargo comissionado, ele não tem direito à licença para tratar de interesse particular. Beleza? Então anota. Para ter direito à licença de interesse particular, tem que ter cargo efetivo, tem que ser concursado e não pode estar no estágio probatório. Beleza? Então item 4, falso. Questão difícil? Sim. Casquinha de banana sutil para você derrapar. Item 5. A recondução é um tipo de provimento derivado por reingresso, sendo aplicada exclusivamente aos servidores estáveis. Então tem duas coisas que eu tenho que lembrar. Primeiro, qual é a classificação da recondução como forma de provimento? E segundo, recondução é só para servidor estável? Galera, vamos lá. Vamos para o nosso rascunho de novo? Vou aproveitar isso aqui, ó. Então, olha só. Formas de provimento. Vamos classificar? Então, ó. Formas de provimento. Artigo 8º da Lei 8.112. Eu tenho que lembrar que existe o que a gente chama de provimento originário ou inicial, e existe o que a gente chama de provimento derivado. Provimento originário ou inicial é a nomeação. É a única forma de provimento originário ou inicial, todo mundo careca de saber disso. E quando eu falo de provimento derivado, o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, ele divide o provimento derivado em 3 formas. Provimento derivado horizontal, vertical e o provimento derivado por reingresso. Provimento derivado horizontal é a readaptação. É horizontal porque o camarada tem que ser readaptado em função da sua limitação na capacidade de trabalho em um cargo com atribuições semelhantes. Então é horizontal, é um cargo de mesmo nível, é horizontal. A promoção é vertical, porque o cara está subindo na carreira. Então a promoção é vertical. E, por último, reingresso, as outras formas. Todas as outras formas de provimento derivado são formas de provimento derivado por reingresso. Então, a recondução, a reintegração, o aproveitamento são formas de provimento derivado por reingresso. Beleza? Então, primeira parte da questão, a gente já matou. A recondução é um tipo de provimento derivado por reingresso. Perfeito. Sendo-lhe aplicada exclusivamente aos servidores estáveis. Perfeito. Quando você lê a recondução na Lei 8.112, a gente percebe que existem 2 formas de recondução. Primeira, em função da reintegração do anterior ocupante do cargo. E segundo, pela inabilitação no estágio probatório. Quando você lê a Lei 8.112, ela fala assim: a recondução ocorre para o servidor estável nas seguintes hipóteses.
Então, as duas formas de recondução, elas só são aplicáveis para o servidor estável. Então, item 5, verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Item 6. Galera, a dinâmica da correção do simulado é essa, tá? Então, a gente pressupõe que a galera já tem uma base teórica, relembra um pouquinho da teoria e corrige. Por quê? Simulado é para quem já viu a teoria, né? Então, se eu ficar aqui relembrando toda a teoria, fica maçante. Então, a aula é mais dinâmica. Beleza? Item 6. Vamos ler. O agente público, na hipótese de acumular ilegalmente cargos públicos, estará sujeito à pena de demissão, aplicável após a conclusão de processo administrativo sumário, a ser concluído em 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Galera, isso tá verdadeiro ou falso? Isso tá falso. Bom, a gente sabe que existe o que a gente chama de processo administrativo sumário. Então, existe o que a gente chama de PAD sumário, que seria um meio mais rápido de apuração de uma irregularidade no Serviço Público Federal. Segundo o Estatuto Federal, segundo a Lei 8.112, esse PAD sumário ele é utilizado em 3 situações. Primeira delas, no que a gente chama de abandono de cargo. Então, abandono de cargo, eu utilizo o PAD sumário. Segundo caso, inassiduidade habitual. E o terceiro caso, acumulação ilícita de cargos. Nessas 3 situações, eu utilizo um PAD sumário porque se pressupõe que é mais fácil de comprovar. Abandono de cargo. O cara faltou mais de 30 dias consecutivos. Está aí o cartão de ponto, comprovado que ele faltou mais de 30 dias. Acumulação ilícita. Está aqui, ó, ele tem uma matrícula no TRE e uma no INSS. Está acumulando ilicitamente. Fácil de comprovar. Eu preciso de menos meios de comprovação. Eu não preciso chamar perícia, testemunha. Em princípio, é rápido. Então, a característica do PAD sumário ele é ser mais rápido do que aquele PAD tradicional. O PAD tradicional, para quem não lembra, ele é concluído em 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. E esse PAD sumário, como ele é mais rápido, ele é concluído em 30 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. E é aí que está o erro da questão. Eu falo que o PAD sumário, ele é concluído em 30 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. É aí que está o erro da questão. Então, item 6, falso. Beleza? Prazo, tem que saber, porque prazo as bancas adoram. Item 7, vamos lá. Deixa eu sair da tela para a gente ler. Em se tratando de ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, é imprescindível a comprovação de ao menos conduta culposa do servidor. Imprescindível quer dizer indispensável. Então vou reler. Em se tratando de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, é indispensável a comprovação de ao menos conduta culposa do servidor. Isso tá verdadeiro. Galera, vamos lembrar? Vamos lembrar desse troço? Então eu estou falando agora da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos lembrar? Quando a gente estuda a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, apelidada de LIA, Lei de Improbidade Administrativa, a gente aprende que existem 4 tipos de ato de improbidade. Existe o enriquecimento ilícito, está previsto lá no artigo 9º. Existe a lesão ao erário, que é o que a questão está trabalhando, que está lá no artigo 10. Vou sair da tela para você não ficar me olhando de cabeça baixa, né? Artigo 10. Existe o novo, que é a concessão indevida de benefícios. Que é o artigo 10A. E existe o ato de improbidade que atenta contra princípios. O fato é o seguinte, galera. Em se tratando de improbidade administrativa,
o elemento subjetivo da conduta, ele é fundamental. Para ser ato de improbidade, eu tenho que comprovar dolo ou culpa na conduta do agente público. Se não teve dolo ou culpa, não é ato de improbidade. Beleza? Então, por exemplo, o camarada é motorista da administração, está dirigindo um carro, e aí tinha óleo na pista, ele derrapou e bateu com o carro. Causou um prejuízo? Causou. Por isso vai ser ato de improbidade? Não, pô, não teve nem dolo nem culpa na conduta do cara. Então não é improbidade, óbvio. Para ser improbidade, eu tenho que comprovar dolo ou culpa. Ao menos culpa. Agora, segundo a doutrina, no enriquecimento ilícito, a conduta tem que ter sido dolosa. A culpa não basta. Assim como na concessão indevida de benefício, a conduta tem que ser dolosa. Assim como no ato que atenta contra os princípios, a conduta tem que ser dolosa. O único caso em que se admite dolo ou culpa é no caso da lesão ao erário. Aqui a conduta pode ser dolosa ou culposa. E aí, galera, cuidado. Repara como é que eu coloquei lá, ó. Em se tratando de prejuízo ao erário, a conduta tem que ser ao menos culposa. Perfeito. Ao menos a culpa tem que ser comprovada. Não precisa ser dolo, ao menos culpa. Então o item está verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Bom, então com isso, a gente encerra o primeiro bloco de correção desse nosso primeiro simulado da caminhada rumo ao INSS. Já já a gente volta, continuando esse primeiro simulado.